Jean-Jacques Rousseau é o nosso assunto de hoje. Talvez o maior pensador do século XVIII, um dos maiores pensadores contemporâneos, um filósofo fantástico, que é colocado na fileira do iluminismo, por mais que ele não se considere ou não é considerado um iluminista de raiz, aquele iluminista tradicional. Rousseau foi uma figura bastante contraditória, se você observar a vida pessoal de Rousseau com as ideias que Rousseau tinha. E vamos começar um pouco entendendo esse personagem, Rousseau. Ele nasceu em Genebra, ele não nasceu na França, nasceu na Suíça, na cidade de Genebra. Rousseau veio de uma família relativamente humilde, o pai era um relojoeiro e ele perdeu a mãe muito cedo. Foi criado pelo pai. E Rousseau tinha um hábito de ficar andando pelos parques ao entorno de Genebra. É interessante porque boa parte da obra de Rousseau ele fala muito sobre a natureza. E o que é interessante é que ao falar sobre a natureza, Rousseau tem o hábito de andar pelos parques. Ele gosta da natureza, não se pode negar isso. E Rousseau, num desses dias, adolescente, circulando pelos parques em torno de Genebra, além do muro da cidade, foi além da conta, se distraiu. Quando tentou voltar para a cidade, deu de cara com a porta, vamos dizer que deu de cara com o portão. Não conseguiu voltar. Ele tinha duas escolhas, né? Uma delas que alguns consideram mais racional. Poderia dormir ali, fora dos portões de Genebra, esperar o dia seguinte e entrar na cidade. Ou ele poderia fazer aquilo que poucos imaginariam: pegar o caminho e fugir da cidade. Poderia fazer isso também. E fez. Rousseau saiu da cidade, iniciou sua vida independente de alguém que sempre gostou de oportunidades. Rousseau está numa linha tênue entre as pessoas que aproveitam as oportunidades e aqueles que a gente chama de oportunistas, né? Ao mesmo tempo que Rousseau tinha talento, e ao aproveitar determinada oferta ou possibilidade, ou até mesmo se dispor a fazer determinada coisa, fazia bem feito. Mas ele estava numa sociedade europeia do século XVIII em que se via a decadência da nobreza tradicional. Muitas dessas pessoas nobres vinham desde a época medieval. A emergência de uma nova sociedade, do culto à razão, o racionalismo, a discussão sobre os governos, a representatividade, a decadência das monarquias, do qual o liberalismo que Rousseau prega terá uma grande influência. Então Rousseau vive entre ter a possibilidade de construir e expressar suas ideias e até que ponto ele construiria uma condição para que isso acontecesse. Rousseau acabou se envolvendo com uma mulher bem mais velha que ele, que por sinal foi quem ele sustentou uma parte considerável de sua vida. Rousseau foi atrás de criar uma condição para continuar vivo e tendo portas abertas para poder fazer com que as suas ideias, a sua competência, a sua qualidade, enfim, que é discutível, fosse aproveitada ou fosse possibilitada, já que ele teria que ter acesso a uma roda restrita de pessoas dentro da França. Inclusive a França foi o lugar onde Rousseau mais se dedicou ao desenvolvimento de seus trabalhos, de suas teses. Rousseau foi professor de música, Rousseau foi professor de filosofia, Rousseau foi professor de lógica. Vivendo às custas da sua, vamos dizer que namorada, amante, protetora, Françoise Louise de Varenne, ele foi, sem dúvida nenhuma, ou de Varens, como a gente fala, ele foi, sem dúvida nenhuma, um homem que soube aproveitar esse momento. Esse romance com Françoise Louise não vai muito longe, porque a nobre vai à falência, ele acaba se separando dela porque ela faliu, pega uma parte, inclusive, do dinheiro que sobrou dela e foge, né? Você vê que o Rousseau não tem lá uma personalidade muito honesta, por mais que tivesse ideias brilhantes. A gente sempre entra nessa contradição, né? Entre as pessoas que são brilhantes e competentes, mas não tem lá, né, uma vida pessoal tão reta como a gente gostaria que fosse. Mas Rousseau é mostrado para o mundo como grande intelectual no século XVIII quando ele conhece D'Alembert e Diderot. Os dois pensadores clássicos, matemáticos, D'Alembert,
estava disposto a desenvolver uma obra de grande envergadura, a enciclopédia, e reunia pessoas nessa obra que pudessem expressar suas ideias e seus pensamentos, já nascendo uma corrente iluminista que, organizada, queria divulgar o máximo possível as suas ideias e o seu pensamento. E Rousseau foi convidado a fazer um tratado de música na enciclopédia. Rousseau, claro, aceitou de imediato. Era uma grande oportunidade de expressar seu pensamento, respaldado por pensadores d'Alembert, Diderot, por exemplo, de grande envergadura. Obteve reconhecimento ao longo de sua história. Teve vários momentos em que ele virou uma pessoa a se considerar. Mas e as ideias de Rousseau? Inclusive, depois quero voltar a uma questão de ordem particular de Rousseau que abala muita gente. Mas as ideias de Rousseau. Rousseau parte de um princípio que Locke partia também. O ser humano é bom em sua natureza. O ser humano é puro. John Locke, pensador inglês, fundador do liberalismo, do iluminismo, considerava que o homem era uma pessoa boa em sua natureza, o ser humano é bom em sua natureza, porque o ser humano em si não tem maldade. A maldade era construída ao longo do tempo pela sociedade, ou seja, o indivíduo era influenciado pelo meio. O meio poderia corromper o indivíduo. Mas há uma diferença aí. Para Locke, esse ser humano bom de origem, que se corrompe pela sociedade, ao se tornar alguém civilizado, ao se tornar alguém bem educado por boas causas, bons valores, um ser humano que defende bons princípios, boas ideias, esse indivíduo seria feliz. Rousseau não trata bem a felicidade dessa forma. Rousseau considera que o homem, na sua natureza, ele é mais satisfeito com a sua vida. Enfim, na nossa originalidade, naquele princípio da nossa vida direta com a natureza, esse homem que faz parte da natureza, aí vem a questão de Rousseau em relação à natureza, muito importante, esse homem que é igual perante a natureza, que ao se afastar dela, se tornando civilizado, esse ser humano vai perdendo muito de sua satisfação, da sua satisfação humana, da sua satisfação de existir. Ele se afasta muito da relação entre a vontade, o desejo, e a realização. Um exemplo simples, você deve se lembrar de alguns momentos na sua vida em que você queria muito uma coisa, muito, desejava ter, que traria uma satisfação significativa. Mas o caminho é tão longo no processo civilizatório, os rituais e as passagens, tudo que você deveria abrir mão para poder ter aquela satisfação, chegava a um tal grau de incômodo, chegava a um tal grau de insatisfação, que aquilo que te satisfaria seria menor, não compensaria. O desgosto, vamos dizer assim, é maior do que o gosto, e você desiste. Então aí que o Rousseau coloca, nós temos na vida que às vezes abrir mão de muitas coisas para ser civilizados. E quando desejamos algo, nesses códigos, normas, estatutos, leis dos homens civilizados, há tanta distância com a natureza que nós já não sabemos se queremos ou não, se somos felizes ou não, se essa vida com os outros nos satisfaz plenamente ou não. É aí que Rousseau entra. Então Rousseau considera que nós somos, e aí o termo, mal civilizados. De tanto convivermos nessa sociedade complexa, que envolve um grande número de pessoas para suprirmos, cumprirmos nossas necessidades, a quantidade imensa de condições que temos que passar e pelas quais temos que passar para poder chegar aonde nós queremos, essa complexidade é tão grande que talvez populações, civilizações que vivam mais próximas da natureza, sem tantas regras, sem tantas leis, sem tantas divisões de trabalho, sem tantas dependências, sejam compostas por pessoas mais satisfeitas. Enfim, Rousseau, dessa forma, considera que a civilização é importante educar, é importante entendermos que a nossa sociedade complexa tem aí seus benefícios, mas dizer que ela, quanto mais se desenvolve, mais racional fica, quanto mais o ser humano tem códigos de ética
estatutos e leis para respeitar, ele está bem. Não é bem isso que Rousseau defende. Rousseau tem um tratado sobre educação. E aqui talvez tenha uma das maiores contradições de Rousseau. Rousseau se dedicou muito à educação, ele foi professor, né? Ele foi professor de música, de filosofia. Rousseau parecia gostar muito de crianças, de ter alunos. Com a sua, entre aspas, amante mais velha não teve filhos, mas com outras 2 mulheres teve filhos. Rousseau teve vários filhos, 8 filhos. E Rousseau não criou seus filhos. Olha que ironia, a sua obra mais importante, ou uma das suas obras mais importantes, que trata sobre educação, Emílio é nome de um dos filhos de Rousseau. E Rousseau, de maneira revolucionária, inteligente, com uma contribuição muito grande para discutir a educação, dizia que era importante educar as pessoas, as crianças, mais próximas possíveis da liberdade. Aquela questão, né, de quanto menos nós tivermos regras, quanto menos nós tivermos imposições, quanto menos nós tivermos códigos de conduta, mais próximos da felicidade. Então ele acreditava que as crianças poderiam ser mais felizes se elas fossem educadas de uma maneira mais livre e que as crianças deveriam buscar, especular aquilo que desejavam conhecer, até para poder entender com mais facilidade, intenção e emoção o conhecimento que elas buscavam. Então as crianças deveriam ir atrás de pesquisar e estudar sobre aquilo que lhes intrigava, sobre aquilo que lhes aguçava, sobre aquilo que lhes incentivava, sobre aquelas dúvidas que apareciam. E aí deveria ser, por parte do educador, dar condições para essa criança buscar as respostas. Ele acreditava numa educação em que não se focava no conteúdo daquele aluno sentado em sala de aula, que é o padrão que muitos de nós ainda vivemos dentro da sala de aula, aquele padrão em que o aluno fica sentado na sala de aula, o professor com quadro e giz, passando a matéria no quadro, ditando a matéria e o aluno reproduzindo o que o professor fala. Detalhe, parênteses, até hoje os meus alunos me dizem, mostram, falam que são formados no ensino fundamental e médio por esse tipo de educação. E expressam isso na sua vida como educadores. Eles cobram, como educandos, eles cobram do professor que o professor trate o conteúdo como uma transmissão, como simplesmente uma reprodução do conhecimento. Mas enfim, o senhor era contra isso. O senhor acreditava que não, que a educação deveria ter como princípio mais importante, o foco mais importante, o desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento do ser humano. Criar um ser humano mais aguçado para as coisas da vida, um ser humano mais atento à vida, um ser humano mais capacitado, mais intencionado, um ser humano mais acordado para as coisas que estão à sua volta. E ele produz o Emílio com essa discussão. E os filhos de Rousseau? Os filhos de Rousseau, que ironia. Rousseau entrou em uma decadência financeira já no final de sua vida. E Rousseau entregou seus filhos para doação. Que coisa, né? Alegava que ele não teria condições de criá-los. Estava empobrecido, falido. E era melhor que eles fossem educados por alguém que pudesse isso. Pudesse dar uma educação aos filhos. Podemos dizer que Rousseau é um grande pensador, um grande ser humano enquanto intelectual, mas extremamente humano, com defeitos, quando se pensa na pessoa que está por trás do homem brilhante, do grande pensador. Espero que você tenha gostado dessa explicação sobre Rousseau. E peço a você que acompanhe nas outras redes nossas, além aqui do site que você deve ter acessado, ou aonde você está, os nossos conteúdos. Você pode acessar, como no site que você está aqui lendo esse conteúdo, www.gilsonaguiar.com.br, como também você pode acessar no Instagram e no Facebook, @GilsonCostaAguiar, também no LinkedIn, com @GilsonCostaAguiar, e no Twitter, @GilsonAguiar. Acompanhe os nossos conteúdos, se inscreva nas nossas plataformas, explore mais o que a gente pode oferecer para você de conhecimento sobre ética, responsabilidade social, e que por trás disso tem pensadores brilhantes nas suas análises que tem muito a ver com a nossa vida cotidiana. Meu caro, até a próxima.